E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A terceira edição do Summit Connect Infra foi realizada nesta segunda-feira em São Paulo, reunindo autoridades públicas, representantes do setor produtivo e especialistas, entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. O evento foi realizado pela Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, com apoio técnico do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Reconhecido como um dos principais fóruns nacionais sobre logística, infraestrutura e desenvolvimento, o encontro promoveu debates sobre acessos logísticos, eficiência portuária e o papel da tecnologia na modernização do setor. Parabenizar o IBI pelo evento. O evento foi muito bem, além de ser muito bem organizado, os temas super contemporâneos, super modernos, a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, e ministro do MD, que foi muito importante, todas as realizações do governo em relação ao atual momento que vivemos de guerra, né, tudo que o governo vem fazendo, a questão do diesel, a questão da tributação, do ICMS, ou seja, foi muito importante porque ouvir, né, de uma pessoa que está diretamente ligada, né, a enfrentar esse problema no âmbito governamental foi muito importante. Foi um evento de suma importância, a fala do deputado federal Paulo Alexandre, a fala dos deputados estaduais, e eu reforço, Alex, eu achei assim, bem interessante a fala do deputado estadual Paulo Correia, quando ele levantou a possibilidade de voltar à discussão sobre um porto em Peruíbe, né, que um grupo empresarial conhecido estaria interessado em voltar a discutir a questão de Peruíbe como um possível porto no futuro, né? O advogado e professor universitário também comentou a discussão em torno do modelo de concessão do canal de acesso ao Porto de Santos, que fez parte dos debates. Em Paranaguá, pelo contrato assinado, né, já foi licitado tudo, a delegação à concessionária, ou seja, a empresa vencedora, é a chamada gestão da área molhada, mas com foco em quê? Com foco em dragagem, manutenção e operação do canal, né? Então é isso que foi estabelecido, esse é o objeto regulatório de Paranaguá, né? Em Santos, a questão do objeto regulatório que é a grande discussão, se haverá uma transferência total ou parcial das atividades que hoje são exercidas pela autoridade portuária, que abrange operação, modernização, manutenção, a dragagem, a sinalização, a questão da gestão ambiental e o VTMIs, né? Então essa é a ideia de Santos. E tem a questão de Itajaí também, né? Que tínhamos representantes, não, tínhamos atores do Porto de Itajaí lá, tanto do TUP de navegantes, como do Porto Público de Itajaí, né, sobre a questão como é que funcionaria em Itajaí a dragagem, que seria uma espécie de delegação, vamos dizer assim, da gestão do acesso aquaviário, mais parecida com Paranaguá. O quê? Para assegurar o quê? Navegabilidade, ampliação operacional e a questão que Itajaí gostaria de cada vez mais atender navios maiores, né? Então, são 3 modelos, são 3 portos diferentes e não se pode, obviamente, ter o mesmo modelo para cada um, né? Rodrigo Zanetti ressaltou ainda o tema relacionado ao Porto de São Sebastião que surgiu durante o evento. Que hoje o Porto de São Sebastião possui uma infraestrutura de acesso rodoviário melhor do que no passado e que pode ser uma grande saída, né, para o porto, para os portos brasileiros, em especial para o Porto de Santos, né? Inclusive existe um projeto de uma empresa de colocar uma espécie de na área de fundeio de balsas que serviriam como ponte de atracação também de navios, essas coisas todas, né? Então também tem esse projeto que é embrionário, também está na fase inicial, mas que também pode aumentar, né, a capacidade operacional do Porto de São Sebastião. Durante o Summit, um painel técnico aprofundou discussões sobre importantes projetos de infraestrutura previstos para a Baixada Santista e para o Porto de Santos, como a terceira pista do sistema Anchieta Imigrantes, o túnel Santos-Guarujá, os investimentos na ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPES, o aprofundamento do canal de navegação e a ampliação de terminais portuários.
E a Associação Comercial de Santos, em parceria com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, promove na próxima quinta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, a segunda edição do Santos Grain Day, encontro estratégico que reúne os principais agentes da cadeia de grãos para debater o presente e o futuro do setor. Com uma proposta ainda mais conectada às transformações do mercado mundial, o evento busca ampliar a integração entre os players, reforçando o papel do Porto de Santos como hub logístico essencial para as exportações brasileiras de commodities. A programação irá abordar temas relevantes como eficiência operacional, inovação, infraestrutura, sustentabilidade e competitividade, promovendo um ambiente qualificado para a troca de experiências, geração de negócios e construção de agendas estratégicas para o desenvolvimento do setor. Eduardo Lopes, que é gerente executivo da Associação Comercial, dá mais detalhes sobre este evento. Em 2025, as exportações do agronegócio brasileiro geraram cerca de 170 bilhões, que corresponderam mais ou menos a 48,5% de tudo que o Brasil exportou. Nesse contexto, a soja é um produto bastante importante. O ano passado, pelo Porto de Santos, foram embarcados aproximadamente 35 milhões de toneladas, um volume que corresponde a 32% das 108 milhões de toneladas que o Brasil embarcou, o que representou um recorde histórico. A China é o principal comprador da soja brasileira. No ano passado foram 87 milhões de toneladas e os chineses compraram aproximadamente 80% da soja brasileira. No que diz respeito ao milho, o ano passado, pelo Porto de Santos, nós embarcamos pouco mais de 15 milhões de toneladas, volume que representa 36% das quase 42 milhões de toneladas embarcadas no ano passado. E o Irã foi o principal comprador do milho brasileiro. Comprou aproximadamente 9 milhões e meio de toneladas. Vejam como a geopolítica é interessante. Irã, um grande parceiro comprador do milho brasileiro. Portanto, o agronegócio, em particular os grãos, tem sempre altos volumes a serem exportados. Isso gera uma pressão muito grande sobre os custos de frete. Isso reforça a dependência que o agronegócio, no caso os grãos, tem do transporte ferroviário e ressalta também aí os nossos gargalos logísticos estruturais dos portos. Somado a isso, nós temos outros aspectos, como as reduções de margem, a estabilidade climática, as questões geopolíticas, a concorrência, a sustentabilidade e outras exigências ambientais que cada dia são mais relevantes. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta segunda-feira um investimento de cerca de US$ 1 bilhão para a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A operação comercial está prevista para começar em 2029. A decisão está alinhada ao plano de negócios 2026-2030 e ocorreu após a confirmação da viabilidade técnica e econômica do empreendimento. A continuidade da implantação da unidade já havia sido aprovada pelo Conselho em outubro de 2024. O projeto da unidade prevê produção diária de cerca de 3.600 toneladas de ureia e 2.200 toneladas de amônia. Vale lembrar que o Brasil importa entre 80% e 85% dos fertilizantes utilizados pelo agronegócio. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui e volta amanhã, 19h30 da noite.